No podcast CRM Paraíba, a gente vai dar continuidade ao bate-papo com a doutora Socorro Martins, presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria, sobre aspectos envolvendo a criança e o seu médico. Não é assim, Socorro? Exatamente, né? A gente estava falando que o pediatra, antigamente o meu médico era fulano de tal. Eu acho que você se lembra dessa época. A gente precisa resgatar essa questão de conhecimento e a relação médico-paciente. Você estava falando muito bem da campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria, através do seu Departamento de Defesa da Pediatria, que coloca justamente a abordagem da família, da comunidade, da imprensa e, particularmente, de todos os pediatras envolvidos para que a gente possa resgatar esse atendimento personalizado. Porque o pediatra ele tem uma visão humanitária, diferenciada de qualquer outro profissional. Não é isso, Socorro? Exatamente. E integral, né? Ver o paciente holístico, o paciente, a criança como um todo. E muitas vezes, Cláudio, eu me questiono, esse fenômeno que nós ainda estamos, né, enfrentando de baixas coberturas, melhorou, mas não é ainda o ideal, né? A gente não conseguiu ainda atingir as taxas de coberturas desejadas, que a grande maioria das vacinas é 95%. Então, isso aí também teve uma influência da falta do pediatra na atenção primária, porque no nosso consultório, eu acho que 100% dos meus pacientes, a sua cadernetinha está em dia. E na grande maioria dos pediatras. O nosso problema está na rede pública. Então, se tivesse aquele pediatra ali orientando, cobrando, o vínculo do pediatra é muito forte com a família. Tanto é que uma das primeiras questões que o pediatra faz é: cadê a caderneta da criança? Cadê a caderneta? Eu lembro quando tinha o NASF, né? O NASF tinha o pediatra na atenção primária. Então, era uma outra realidade. Mas, infelizmente, as novas políticas de saúde adotadas em nosso país enfraqueceu e continua enfraquecendo mais ainda a presença, né? A possibilidade do retorno do pediatra na atenção primária, apesar de que muitas ações, muitas conversas, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem tido lá no Ministério da Saúde, né? Tentando resgatar, né, o pediatra para a atenção primária e reverter essa situação. E eu lembro que um dos exemplos é Fortaleza, né, que tem o pediatra na atenção básica. Exatamente. Eu acho que é um exemplo e basta ver a questão do IDH, da questão da saúde, de uma maneira geral, para ver o quanto é eficaz e preventivo para o adulto. Exatamente. E imagine nesse período que nós estamos pós-pandemia, em que tivemos um impacto muito grande na saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Então, elas precisam muito do pediatra, né? Mais do que nunca. Então, a gente tem que lutar. A nossa luta é grande e é contínua, tá certo? E não vamos deixar de estar falando, de estar buscando, né, essa solução para a gente reverter essa situação. Uma outra questão é com relação também aos adolescentes, que, em parte, os serviços públicos não estão preparados para atender. Não é isso? E a gente já tem, assim, na própria... No censo, né, demográfico brasileiro. Então, a gente já sabe que a população está envelhecendo, que estão nascendo menos crianças e que essas que nasceram estão crescendo e se tornando adolescentes. E os serviços de saúde, muitas vezes públicos e privados, todos os profissionais, não é só o pediatra, não estão preparados para atender adolescentes. A gente tinha, né, a ebiatria, que esse termo está sendo questionado, né, para a gente utilizar, que é o pediatra especialista em adolescentes. Então, a Sociedade Paraibana de Pediatria, Cláudio, ela está comprometida em tentar motivar, incentivar que novos pediatras, até os que já têm, né, eles se sintam tocados, sensibilizados para abraçar
a ebiatria, a adolescência. Nós vamos entrar, assim, fazer um trabalho grande nesse sentido. Capacitação, né? Principalmente, né? E despertar, porque às vezes eles não querem, né? O adolescente é aquele, o clínico não sabe lidar com ele, né? Então não quer, ele não é para o clínico. E o pediatra não se sente capacitado para abordar o adolescente, né? E o adolescente é um mundo à parte. É um mundo à parte. Tem a questão do crescimento rápido físico, que nem sempre o mental acompanha a rapidez desse crescimento. Por outro lado, tem a suscetibilidade que ele tem para determinados, digamos assim, fatores de risco. Exatamente. Como a questão de drogas, de álcool, as próprias telas e jogos, que é uma coisa que hoje, né, a gente muito sério a questão desses jogos, né? É gravíssimo. Que a gente tem que explorar muito. A gente, e muitas vezes até a própria família tem dificuldade em abordá-lo, entendeu? Porque aí talvez o maior associado da família seja, de fato, o ebiatra, o pediatra, de uma maneira geral, para a gente poder explorar e conter determinadas situações que pode se agravar. Exatamente. Um outro aspecto, só interrompendo um pouquinho, é também a questão da gravidez na adolescência, e particularmente as meninas, né? E isso tem um impacto gravíssimo para toda a família. E assim, essa vulnerabilidade do adolescente no aspecto social, econômico, digital, né? Ele também tem na parte mesmo da sua saúde, né, física. Por exemplo, quando nós temos surtos de meningite no nosso país, quem mais morre são os adolescentes. Né? Então, muitas doenças a gente vê que elas se manifestam porque o comportamento social do adolescente o deixa realmente mais vulnerável. O adolescente beija muito, namora muito, vive em grupo, eles são grupais, né? Eles viajam muito, eles vão muito para baladas, aí tem drogas, tem o mundo digital. Então, é realmente uma faixa, né, muito preocupante, de muita vulnerabilidade, e eles estão soltos, né? Porque, como eu falei, o clínico não quer, ele não se sente capacitado, né, para Exato. cuidar do adolescente. E o pediatra precisa, não só o pediatra, mas o assistente sócio, toda aquela equipe multiprofissional que apoia. Tem que ser capacitada para abordar, para cuidar, orientar, atender o adolescente. E isso, como você bem coloca, é um acompanhamento, às vezes, multidisciplinar, que uma pessoa só não consegue convencer. Não. Mas tem que ter esse apoio. Tem o psicólogo, né? Tem que ter. O atendimento do adolescente requer uma equipe multidisciplinar. Uma coisa que, às vezes, a gente observa, de uma maneira geral, essa falta de referência que a pessoa tem e toda a ausência, como diz o pessoal, atrevida, né? Ele acaba na mão de profissionais que não estão habilitados com essa visão holística que você muito bem coloca, né? Sim. E isso é preocupante para a gente, para a sociedade, para os pais, e de uma maneira tem que encontrar uma resposta para essa situação. Não é, Socorro? Exatamente. Não estamos preparados no momento, né, com essa qualificação que desejamos para atender os adolescentes atuais. Mas os que vão chegar, a gente vai lutar para que eles tenham um atendimento, que eles encontrem profissionais qualificados no seu cuidado e assistência. Uma outra área que cresceu bastante e preocupa muito também, eu acredito que você tem essa estatística, é a questão do TEA, né? O transtorno do autismo. E a gente teve um aumento significativo, e principalmente com a redução do número de filhos. Às vezes um único filho vale por 10, em termos de necessidade de atenção, de cuidados, e sobrecarrega muito a família, né? A família.
aos serviços, né, de saúde pública ou privada. As estatísticas realmente são preocupantes, né? Aquela do CDC, que para cada 36 crianças, uma será autista. Não temos a resposta ainda dessa etiologia, porque a gente fica nessa inquietação para tentar fazer... estacionar isso aí, né? Meu Deus, mas por que tanta criança? A gente sabe que é multifatorial, inclusive até questões genéticas, né? Exato. Então, assim, é bem desafiador nesses tempos agora que estamos vivendo com relação aos transtornos mesmo, né? Do autismo, e de outras formas, né? Transtorno de comportamentos mesmo. A gente tem tido muito, a gente não sabe também se isso também um pouco da influência da pandemia, né? Na saúde mental. E tem também aquela questão assim, como eu coloquei, às vezes a família tem poucos filhos, às vezes não tem uma referência para achar que aquilo seja um comportamento normal. Então, qualquer criança que seja um pouquinho mais hiperativo, às vezes é taxado com TDAH, né? Então, é importante que as famílias procurem um profissional, pediatra, porque existe também muitos esses sobrediagnósticos, e isso aí a gente sabe que surgiu um mercado. Infelizmente. A realidade. Então, é a realidade. Então, nós precisamos encarar isso aí com seriedade, baseada em evidências, com qualificação profissional, para que essas crianças também não recebam diagnóstico de algo que elas também não têm, né? Porque se fugir um pouquinho do esperado, do padrão, já é taxado de alguma coisa, de algum transtorno. Né? Infelizmente, as pessoas querem que as crianças sejam do jeito que elas acham que tem que ter. Que tem que ser. Nem elas mesmas são do jeito que elas gostariam de ser. Pois é. Por aí você tira, né? Então, criança, de uma maneira geral, é curiosa, ela gosta de explorar as coisas, você tem, às vezes, dificuldade de impor determinados limites, mas que, às vezes, é dentro de um padrão de normalidade. Não se desesperar, nem taxar, muito menos, né? Exatamente. Uma outra coisa com relação a esse aspecto ainda da criança que é peculiar e que, de certa maneira, preocupa pelas repercussões é a questão da terceirização dos filhos para as telas. Então, é muito mais fácil para que eu tenha uma certa comodidade, eu deixe, em parte, meu filho dependente da tela. Isso acontece com muita frequência, Socorro? Muita. E a gente tem muitas consequências já colhendo, né? E a gente entende como é difícil na classe social mais desfavorecida. Às vezes é um cômodo só. A mãe precisa fazer o almoço, lavar, passar. Tem 2, 3 crianças. É difícil. Aí é onde entra as políticas, né, públicas, né, da creche. A falta, né? Exato. Então, porque você chegar e dizer para uma mãe dessa, porque uma mãe esclarecida, uma mãe com um poder aquisitivo, a gente conversa, a gente mostra, ela substitui aquilo ali, tá? E às vezes tem opções como pré-escolar, colocar numa escolinha que eu já vi aceitando a partir de 2 anos de idade. Pois é, mas eu vejo assim com muita preocupação, são as crianças mesmo, né, daquelas famílias de baixo poder econômico, que é surreal isso aí, né? Você pedir, você explicar, não tem, doutora, como é que eu vou cozinhar, passar, arrumar? Tenho que ligar a televisão. Às vezes o maiorzinho tem que ter o celular dela, porque a programação do menor não é igual à do maior, tá entendendo? E, assim, é desafiador, né? Aí onde a gente precisa de gestão, de gestores, de políticas públicas, né? Para a gente resguardar nossa infância, né? Da influência, de todos esses malefícios que a gente sabe que existe, mas porque só as crianças que têm condições, sua família tem condições, que são poupadas, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é a guardiã, né, da infância. A gente está olhando isso aí, né? Toda criança, a criança é uma só. E o que diferencia são os contextos, né, sociais, familiares.
E muitas vezes, a depender desses contextos, as abordagens são diferentes, né? Exato. São realidades diferentes, né? E também a gente até orienta, porque, assim, eu digo que informação nunca é demais. E a sociedade tem um cuidado, tem um primor em elaborar materiais de esclarecimento, de orientação, de informação para toda a sociedade, não é só para o pediatra, não, é para a família particularmente. Quando tiver alguma dúvida, questionamento, procure o que é uma referência de fato nessa área, né, Socorro? Exatamente. Não fique em Dr. Google acessando tudo que é blog, portais, que muitas vezes sem credibilidade nenhuma, com muito sensacionalismo. Exato. E embarcar nessa, né? Isso aí é muito perigoso. Então, tem que procurar o pediatra, as referências, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Paraibana de Pediatria, o CRM também tem tido uma função importantíssima no processo de educação médica continuada. Exato. Que não é muitas vezes só para os médicos, né? Muitas vezes as famílias, outros profissionais da saúde têm acesso a essas informações. Inclusive, a gente está lançando um projeto, né, de streaming, que é o CRM On. Uma parte é direcionada para o médico, mas outra é para a sociedade. E tem no Instagram também artigos direcionados, inclusive você participa assiduamente desses artigos, grande importância, né? Exatamente, contribuindo, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, é pelo menos contribuir, né, com o nosso conhecimento, porque é através do conhecimento que transformamos, né? E eu sonho muito pelas transformações, de que isso mude, que daqui a 10 anos, 5 anos, até menos, a gente tenha realidades diferentes, já reflexo do que foi feito, né? Do que se ensinou, do que se qualificou. Esse é o nosso objetivo, porque o conhecimento ele só tem sua função se ele beneficiar alguém. Não adianta você, o médico, o professor, ser detentor de todos os conhecimentos e aquilo não ser aplicado, né? Aquilo não se chegar a alguém que possa transformar uma realidade. Exato. Então, assim, eu vejo o commodity mais importante que existe em termos de transformação da sociedade realmente é o conhecimento, é a educação. E, assim, lembrar, né, que, novamente, esse congresso que será aqui na Paraíba, ele tem uma abrangência fantástica para mudar e servir de exemplo, porque a gente educa não com palavras, mas com exemplo. E esse exemplo de trazer um congresso para isso, eu acho que vai contagiar. A gente tem cerca hoje de 10 faculdades de medicina e a gente precisa de uma formação maior de pediatras e que as pessoas entendam a vocação de fato, que elas às vezes nem sabem que tem. Mas a criança é uma coisa impressionante, ele conquista, ele agrega. Às vezes o pessoal, a gente tem um ambulatório, o pessoal fica ali e se espanta quando acabou, quando quer brincar com a criança, quer participar, quer coisar, lidar com a criança. Então isso é fantástico, a criança tem esse poder. Tem, esse encantamento. De encantamento, né? Essa leveza, Exato. Eu queria, Socorro, que você deixasse uma mensagem, de uma maneira geral, sobre o que a gente conversou, para as famílias, porque é importante, pela sua experiência, pela sua capacidade, pela sua participação ao longo da sua vida, você transmitisse alguma coisa para os nossos ouvintes e telespectadores. A mensagem que eu deixo é que o pediatra, cada vez mais, a sua presença na família tenha um protagonismo, né? Primeiro, ele precisa aparecer para junto a essa família. Né? Que as famílias lutem pelo direito de seus filhos serem assistidos por um médico que tem um RQE, que
que tem um título especialista de pediatria, de pediatra. Primeiro aí. E que esse pediatra, que se construa, né, um vínculo, né, psicoafetivo, um vínculo até às vezes familiar, a gente se sente, né, como parte integrante daquela família. Quantas vezes não foi, né, convidado para ir para um aniversário? Aniversários, né? Então, e que ele escute o seu pediatra, as orientações, porque às vezes você vai para o médico, a criança tem ali, tá, o médico prescreve, você chega, vai escutar a conversa da vizinha, da amiga, de não sei de que, de rede social. Não, você seja coerente com as orientações, com o que você recebe do seu pediatra, seguir sua criança, não faltar aquelas consultas de rotina, de segmento, em que vamos ter condições de acompanhar de perto todo o crescimento e desenvolvimento dessa criança em todos os aspectos, não só está levando essa criança com, meu filho está bem, não tem, é saudável, mamou, não adoece, eu só levo quando adoece. Não. Pelo contrário, você tem que levar, seguir direitinho, porque nós temos um calendário. O adolescente, ele tem consulta de puericultura, ninguém sabe disso. Uma vez por ano. Né? Então, para cada idade, a gente tem aquela regularidade das consultas de puericultura. Então, é essa mensagem que eu deixo, né, de que as famílias procurem lutem pelo direito de suas crianças serem assistidas por um pediatra e quando tiver que se estabeleça um vínculo de confiança, um vínculo psicoafetivo e que ela siga as orientações, né, as recomendações do seu pediatra. Socorro, só tenho a agradecer e parabenizar pela conquista do 43º Congresso Brasileiro de Pediatria em João Pessoa. Essa realmente, fechamos com chave de ouro, né? É uma vitória nossa, é uma grande conquista e pode ter certeza que esse congresso, ele vai trazer muitas transformações, porque ele vai trazer muito conhecimento, né? Não é só na parte científica, mas na parte cultural, social, né? Tudo aquilo que a gente já falou. Então, vai ser um divisor de águas realmente aqui na nossa história, vai ficar como um legado, né, na história da Sociedade Paraibana de Pediatria e de toda a Paraíba, de uma maneira geral, e especialmente a nossa capital, João Pessoa. Obrigado e até a próxima. Estaremos aqui com o maior prazer, né, para sempre estar conversando assuntos relacionados à pediatria. Obrigado.